3, 2, 1. Pode! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a essa que é a edição exclusiva do Pod Elas. Porque aqui elas podem, porque são elas no poder, porque o pod é delas e tudo mais onde a sua imaginação te levar. Esse que vos fala, Marcos Furtado, eu serei apenas um mediador. Porque as verdadeiras estrelas, obviamente, são elas. A surra de conteúdo vem delas. E eu tô acompanhado por um time de primeiro escalão. Eu venho com Vitória Freire, eu venho com Ana Júlia e venho com Shirley Sami. E aí vocês se perguntam, pode melhorar? Claro que pode, porque estamos sob a orientação do mestre Tiago de Castro. A gente vai bater um papo sobre direito eleitoral. E aí, para chegar até esse tema nosso, a gente teve que delimitar, porque o direito eleitoral é um âmbito muito vasto, muito vasto. Então a gente teve que delimitar e a gente começou a pensar, direito eleitoral, eleição, é para escolher o representante para exercer o poder da população. Quando a gente olha para os representantes eleitos, a gente se sente de fato representado? Então, para começar essa conversa, a gente foi, obviamente, atrás de dados. Temos dados do IBGE. O censo mais recente dele apontou que 51,5% da população brasileira é composta por mulheres. E aí, em contrapartida, nós vamos até o TSE. E no TSE diz que dos eleitos para as câmaras municipais do Brasil, apenas 16% são mulheres. Então, com isso, a gente já pode ver que, de fato, os representantes eleitos, a representatividade é questionável. E a nossa intenção aqui nesse podcast é realmente questionar isso, né? Para começar, a Vitória vai conduzir a gente em uma viagem ao tempo, né? Fazendo um resgate histórico assim do avanço das conquistas das mulheres na política. Sim, boa noite a todos. Até o ano de 1932, as mulheres não tinham direito de votar. O único direito que elas tinham era ficar em casa, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Foi a partir do ano de 1932 que deu, né, essa abertura para que a mulher pudesse votar, aonde que introduziu no Código Eleitoral, no seu artigo 2º, é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. Entretanto, as mulheres poderiam votar só aquelas acima de 21 anos, viúvas ou solteiras. Aquelas que são casadas só podiam votar com a permissão do marido. E tem um adentro que a primeira mulher, né, a representante feminina no Congresso Nacional foi a doutora Carlota Pereira de Queiroz. E também, até hoje, a única presidente do Brasil, mulher, foi a Dilma Rousseff. Somente ela. Aqui você falando sobre essa 1932, não é que houve... Foi o começo, o Código Eleitoral. Gente, 92 anos, isso assim, para a história da humanidade, isso foi ontem, isso não é nada. Então realmente é chocante, né, perceber que os avanços começaram há tão pouco tempo, 92 anos. E sim, entrou na Constituição em 1934, aonde que a mulher poderia votar também, porém só aquelas que exerciam função pública remunerada. Fora isso, não poderia votar. E como nessa época ainda a mulher não podia trabalhar e só cuidava da casa, então era muito pequeno o número de mulheres que votava, né, em 1934. Pois é até absurdo a gente parar para pensar nisso, porque se as mulheres não podiam nem votar, você acha que iam mesmo facilitar para que elas exercessem uma função pública? E é muito recente, como o Marcos falou, a gente pode não ter vivido isso, mas os nossos avós, os nossos bisavós, não é um tempo tão distante. Exatamente. E também, em 1946, o Código Eleitoral permitiu que as mulheres votassem, excluindo dessa vez apenas aquelas que não eram alfabetizadas. E a partir disso, em 1988,
em 88, que até hoje é o que estamos vivendo, né? Hoje em dia não tem distinção. Hoje em dia há igualdade na votação entre homens e tantos para mulheres. Podem votar as alfabetizadas, as não alfabetizadas. Hoje em dia também não precisa de permissão do marido, as que são casadas. Então, hoje em dia temos sim uma igualdade, né? Em questão de votar. Pois é. E aproveitando esse gancho que a Vitória vem falando, sobre como foi difícil toda essa evolução, o que vocês acham? Vocês acham que hoje pode haver mulher na política? Eu acho que não só pode, como deve, né? Realmente. Boa resposta, Ana. Não pode haver mulher na política, deve haver mulher na política, porque é muito bonito falar, eu quero ver mulheres à frente do poder, eu quero ver mulheres na política, em cargos, ocupando espaços mais democráticos, mas o que a gente de fato está fazendo para colocar essas mulheres lá, né? E aí a gente traz uns dados importantes, que é como o Brasil vem trabalhando com essas políticas para colocar as mulheres em cargos de liderança dentro da política. E aí a gente tem a Lei 9.504, de 97, que ela diz que os partidos devem preencher no mínimo 30% e no máximo 70% de candidatura de cada sexo. Mas o que isso quer dizer na prática? Vamos supor que um partido político ele tem 10 candidatos. Desses 10 candidatos, se 7 forem homens, então é obrigatório que as outras 3 candidatas sejam mulheres. Maravilhosa. Ô, meu bem, deixa eu só fazer uma coisa. Passa a mão no seu cabelo. Porque tá me gente, eu tô distraindo aqui, meu bem. Mas Purpurina. esse esquema das cotas, isso funciona de verdade? Porque, né, a gente ouve muito falar de fraude. Então, a gente quer ver funcionar. Sim. A lei em si, ela fala que deve haver essa revisão, que as mulheres elas têm que ter direito não só a se candidatar, mas a campanha eleitoral, a propaganda, a sair nas ruas, a falar que é candidato. Porque o objetivo não é só candidatar, é eleger. E aí, Incrível. E aí o bacana é que não para por aí. Além dessa campanha, a gente tem também, na nossa própria Constituição, a gente fala do fundo partidário, né? E tem um artigo que traz que pelo menos 5% dos recursos do fundo partidário deve ser participatório em programas que promovam a participação das mulheres na política. Então, a nossa Constituição, ela não está só falando, vai lá, partido, candidato uma mulher. Ela está falando, vai lá, partido, candidato uma mulher e dê recursos para que essa mulher tenha condições de ser eleita. Nossa. E isso é muito bacana. Maravilhosa. E funciona, meu bem, na realidade, assim, do jeito que deveria. Então, eu acho que são passos muito importantes, né? Principalmente se a gente considerar o que a Vitória trouxe, de toda a dificuldade que era antes, de nem conseguir votar, de hoje a gente já ter essas campanhas que ajudam a mulher a se candidatar, a ser eleita, porque embora sejam mínimos o percentual, mas a gente vê que tem bastante mulher eleita, mas mesmo assim é pequeno, né? Se a gente parar para considerar que a população feminina no Brasil é maior do que a masculina, mas que a população de mulheres eleitas é bem menor, aí a gente vê que não é 100% efetivo. Mas já é uma ajuda, a gente está caminhando, mas tem que buscar, né, descobrir de onde que vem isso, se é do machismo estrutural, se é do preconceito, de onde que veio essa base de que mulher não serve para a política, para a gente desconstruir isso e mostrar que a gente está aqui para a política, sim, a gente está aqui para votar, para se candidatar, para ser eleito, para representar o nosso povo. Maravilhosa. Incrível. E aí, falando disso, né? A gente realmente precisa muito avançar ainda mais. E a gente está pegando aqui o panorama da mulher no geral. A gente está falando de mulher branca, de mulher negra, de mulher indígena, de tudo. Mas e se a gente restringir esse percentual só para a mulher negra, só para a mulher indígena, é ainda menor. Imagina. E aí, Ana, você sabe falar pra gente qual que é a influência dessas mulheres negras, dessas mulheres indígenas no nosso contexto político? Olha, é uma excelente pergunta, Shirley.
Porque como você retratou, né, a gente tá trazendo aqui a questão no amplo, né? Já é uma problemática, né, essa questão da mulher, esse contexto enraizado, né, do machismo, igual você trouxe também, a questão do que a Vitória trouxe, né, da questão da lei, né, precisou de uma lei, precisou ser regulamentado para que a mulher pudesse exercer o seu direito, né, assim como qualquer outra pessoa. E aí, a gente consegue tirar, dentro dessa pergunta da Shirley, né, dois temas importantes, que é a questão da mulher negra na política e a questão da mulher indígena. E aí, é de suma importância... E aí, é de suma importância que a gente faça também um breve relato, um breve, né, conceito da história da mulher negra. A mulher negra já sofre, né, a gente sabe com a história, a mulher negra já sofre com a questão do preconceito, que é enraizado, né, por ser negra, pela cor de pele. Então, assim, já vem com todo esse conceito, essa trajetória, é o que eu disse, né, para ter uma lei para que ela possa, a mulher, né, para que ela possa exercer seu direito. E aí a mulher negra conseguiu se influenciar nesse meio, sabe? Uhum. Nós indígenas, que você tocou no assunto também, aqui era deles, né? A gente tomou o espaço deles e agora eles não têm espaço mais pra nada, gente. Sim, exatamente. Absurdo. E aí a gente vai entrar, né? A gente vai entrar nesse contexto também dos indígenas, até um tema que a gente pegou das mulheres negras, né? Dentro da questão da mulher e da mulher indígena. Por quê? Porque as mulheres negras sofreram, né? Naquela época, né? No conceito histórico, e as mulheres indígenas também sofreram bastante. E tem esse preconceito enraizado do machismo. Continua sofrendo. Sim, tiveram, né, uma opressão, porque para elas conseguir construir, né, essa sociedade e tentar, de alguma forma, porque naquela época nem se pensava em política, né, mas se tentar sobressair na sociedade, foi difícil, né, e está sendo difícil. Então, para a gente finalizar esse contexto, né, das mulheres negras e das mulheres indígenas, é só a gente parar para pensar essa problemática. Porque se a mulher, a gente trouxe todo esse contexto, se ela ainda hoje, a gente vê que a influência, né, a gente tenta ressaltar a questão da mulher, precisou de uma lei para ser regulamentada. Então, essas duas temáticas de ser negra e de ser indígena, a gente poderia colocar assim, a minoria, que é maioria, né, porque ela está... Eu não concordo com esse discurso de minoria também, não. Não se destacando, eles não querem que ela se destaque na sociedade, entendeu? É uma problemática muito grande. Sim. Muito grande e que abrange um conceito, assim, de que a mulher indígena e a mulher negra sofre, vamos se dizer assim, né, por não poder, com a dinâmica ali de não ser só mulher. Entendeu? Não ser só a questão da mulher. Tem uma a mais, sem dúvida. Já vamos partindo para a conclusão, né, meu bem? Porque já falaram lá que o nosso tempo já está escasso. Tá esgotando. A gente tem muita coisa para falar, Nossa, gente. É um tema muito enorme. bom. Se a gente for muito parar bom. para discutir aqui, a gente vira à noite. É tema de conversa numa mesa de bar. E assim, antes de terminar, eu vou só deixar uma pergunta. Eu estava conversando sobre esse tema com um amigo meu, e aí ele fez um comentário que, assim, machista, talvez, assim, Oh, Deus. Ai, meu cancelável, Deus. sem dúvida. E aí eu vou jogar a bomba aqui na mesa. Eu quero saber quem é que vai responder. Eu perguntei para ele por que ele acreditava que o número de mulheres no poder, né, era reduzido. Ele disse que normalmente as mulheres se sentem representadas por homens. O que vocês têm a dizer sobre isso? Com a resposta a gente encerra. A gente encerra, perfeito. Então, eu acho que esse comentário foi muito infeliz, ele não é verdadeiro. Não é questão de mulher se sentir ou não representado por homem. É que mulher é mulher, tem suas particularidades. A gente sabe que tem, por exemplo, casos de mulher em situação de vulnerabilidade, que às vezes não tem dinheiro para comprar um absorvente. E quem entende disso somos Saúde nós que pública, somos né? mulheres.
É questão de saúde pública, exatamente. Então, eu acho que a necessidade de ter mulheres representando mulheres é de trazer essa visão, de se importar com os nossos problemas. Não. Eu acho que é isso. Incrível. Maravilhoso. E assim a gente encerra. E eu acho que é bom a gente ir embora antes que eles mandem a gente limpar, né? Marcos, foi você que fez a bagunça, tá? Ah, Ai, que ótimo!